Olá, Karina, tudo bem? E aí, Consegui. te atrapalhar um pouco aí no teu trabalho, né? Você está trabalhando Imagina. em outro local. Tranquilo. Legal. Ó, o pessoal, já entrou todo mundo? Dá um toque aí, pessoal. Já tá todo mundo aí na live. Legal. Karina, então vamos lá. Essa é uma live para a gente conversar com o pessoal que está aqui na clínica. O pessoal está espalhado aqui na clínica. Eu estou numa sala, eu estou sem máscara, estou numa sala isolada de todo mundo, Eu também tô tá? sozinha aqui, sem É, máscara, sozinha, isolada. eu tô só com a Lígia aqui, mas é minha esposa, então convive comigo todos os dias. E assim, o pessoal veio aqui fazer uma visita técnica, ver os atendimentos, ver como que funciona aí a parte da fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, falar sobre a training, que é a metodologia que a gente utiliza aqui, sobre o acolhimento que é feito, enfim. E aí a gente quer de você para você conversar e falar um pouco sobre a terapia ocupacional, que é uma profissão brilhante, está fazendo muita diferença aqui com a gente e faz a diferença aí com os pacientes. A bola é sua. Ai, primeiro de tudo, obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando. Então vamos lá. Eu sou a Karina, eu sou terapeuta ocupacional, formada pela Unifesp. Eu tenho a minha área de atuação, né? Ela, além da neuro, eu tenho a minha área de atuação também com a saúde mental, né? Principalmente com indivíduos com dependência química, né? Então, eu divido aí um pouco as minhas atenções aí entre a saúde mental e a neuro. É, claro que a gente vai acabar usando um pouquinho de cada, né? Porque o ser humano é bem complexo, né? Mas as minhas funções mais específicas, as minhas áreas de atuação, né, nesse momento são essas, assim. A minha entrada na reabilitação neurológica, ela se deu mais ou menos em 2016, né? Então eu iniciei, né, meu acompanhamento, né, como terapeuta ocupacional. Assim, para quem não sei, né, como está ao alcance, mas para quem não conhece, a terapia ocupacional uma profissão de nível superior, né? Ela é uma profissão de nível superior, e a ideia da terapia ocupacional é trabalhar, habilitar, reabilitar, buscar, alcançar a funcionalidade através de independência e autonomia, né, dos nossos pacientes. Ali, independente se é criança, se é bebê, se é adulto, se é idoso, a gente não tem um limite, né, de atendimento, acho que nenhum de nós temos, né, não tem limite. E a ideia é buscar a função independente das habilidades, das debilidades, das deficiências, do que for, né? A ideia é que a vida seja o mais autônoma e independente possível. Então, a gente na terapia, né, o alvo, o estudo, né, o foco da terapia ocupacional é o indivíduo, né, e o que ele deseja. Então, a ocupação da terapia ocupacional aí não é o fazer só por fazer, né? A ocupação, na verdade, são todas as atividades que são importantes para aquela pessoa. Então, na criança, por exemplo, é o nosso foco aí na INVE, né? Na criança, a ideia, principalmente aí que tem os atrasos, tá? A gente tentar alcançar alguns marcos, tentar deixar um pouco mais independente ou buscar algumas potências que estão ali, a gente vai buscando isso também. Então, o foco da TO é mais ou menos nesse caminho. E a ideia é que a gente trabalha com as atividades de vida diária, que são, acho que, as coisas, é o termo que a gente mais usa na terapia ocupacional, que são as AVDs, né? Então, Ah, as beleza? atividades de vida, só usa AVD, porque é o nosso foco, né? Assim, acho que é o foco de qualquer ser humano, né? Atividade de vida diária é o nosso básico. A gente conseguir se manter com o básico. É comer, vestir, higiene, são hábitos básicos mesmo. Então, a terapia ocupacional atua também, principalmente aí, mas a partir daí nas atividades também que são importantes para o convívio social e demais, né? Mas que for necessário para a pessoa. Acho que, no geral, assim, dá para entender, para quem não conhece terapia ocupacional, precisar de terapeuta ocupacional, quando precisar, a ideia é encaminhar também alguns profissionais que não têm
não tem o conhecimento da profissão, é que, assim, quando o seu paciente, né, quando conhece uma pessoa que tem necessidade de trabalhar essas funções, né, deixou de exercer alguma função que precisava ou que gostaria de alcançar, o profissional adequado para essa avaliação e reabilitação somos nós, os profissionais adequados. Aí na INVE, falar um pouquinho, né, do que a gente está trabalhando, do método TREIN, da reabilitação neurológica. A gente está fazendo um processo bem bacana, né, de avaliação com as crianças, acho que para um processo de um tratamento intensivo, que a gente entende a necessidade de algo um pouco mais, né, para as crianças. E aí a gente se organizou, né, numa avaliação interdisciplinar, né, que a gente trabalha com uma ideia interdisciplinar, que eu acho que é o primordial para o atendimento, né, das pessoas no geral. Ninguém trabalha sozinho, porque a gente é um ser humano complexo, né, então ninguém trabalha sozinho, a gente é bem parceiro no geral, né, assim, acho que dentro de cada especificidade de cada um, os olhares a gente consegue, né, consegue cruzar tudo para o bem do nosso paciente. Então, aí a ideia, a gente faz a avaliação inicial da criança, né? Eu como terapeuta ocupacional, fiquei responsável pela anamnese, né? Pelo acolhimento inicial ali, né? Acolhimento dos pais responsáveis. A gente aplica algumas avaliações, no caso, a gente faz a COPM, né? Aplica a COPM, que é uma medida, uma avaliação, um instrumento de avaliação da terapia ocupacional, principalmente para do terapeuta ocupacional, porque ele vai avaliar as áreas de desempenho, né, e onde a criança, ou o adulto, ou a pessoa, o paciente em si, está com um déficit naquele desempenho. Então, onde a gente pode atuar. Então, a partir do treine, né, que é a metodologia que a gente usa, foi designado que a COPM é a medida que a gente usa como um parâmetro para ter os objetivos de como vai ser o tratamento dessa acompanhamento dessa criança, né? Então, é feito com os pais e assim a gente vai seguindo os acompanhamentos. Então, as avaliações, elas são inter, né? Que depois a gente faz, né, promove relatórios e faz os acompanhamentos. Tem sido muito bacana esse trabalho em equipe, de verdade, né? Porque é diferente o atendimento multi, o atendimento inter e o atendimento de cada um, né? O inter a gente trabalha junto, de verdade. Lembrando também que antes, você está falando de tudo isso do inter, a gente fez um treinamento, né? Do método treino, você foi até lá, fez treinamento, é para a gente ter esse entrosamento e saber o que é o método treino. Isso, aqui eu achei que já tinha, né? O método treino. Não, mas é bom pra gente ficar registrado, né? Para todo mundo quem assistir depois. Sim, o método treino é um método de reabilitação intensiva, né? Que é o método que nós temos agora usando como o carro-chefe, né? Da INVE. E a gente recebeu o treinamento do método lá em Piracicaba. O método tem as suas especificidades, e a partir daí a gente foi também criando uma cara assim para a INVE, né? Mas o básico, que são algumas avaliações, alguns protocolos, a gente foi trazendo da Treine. Baseado em evidência, né? Baseado em evidência científica sempre, né? Porque a gente tem que ter o respaldo, né? Então, a ideia é que a gente vai trabalhando, faz as avaliações a partir desse protocolo, até para entender se a criança ela faz parte do perfil para o treine, né? O perfil para o treine são as crianças que têm um acometimento mais grave, né? Porque a terapia convencional, no caso, ele não está sendo efetiva, né? Então, um tratamento intensivo seria mais eficaz naquele momento. Então, a gente faz avaliação também, porque o foco é sempre a criança. Então, ela tem que estar bem assistida, né? Então, por isso que a gente faz a avaliação para ver se de fato é viável ou não. Acho que sobre a Treine, não sei como que tá. Assim, da Treine a gente vai falar também, mais especificamente. Mas o importante agora é o pessoal entender como que o TO trabalha, né, para o profissional.
Ah, ótimo. E a partir do método Treine, a terapia ocupacional, além das nossas especificidades, né, de avaliação, acompanhamento, treinamento das habilidades, né, um dos focos da terapia ocupacional com a Treine é a terapia de integração sensorial. Então, a gente traz que a terapia de integração sensorial, para quem não conhece, ela é um processo de reorganização, né, dos sistemas. E assim, nosso processamento sensorial é o que todo mundo tem. Mas algumas crianças têm a desordem, né, a desordem desse sistema. A integração sensorial é a reorganização desse processo, né? Então, a Treine, como tem uma como das focos de conduta também para a atuação do terapeuta ocupacional, a terapia de integração sensorial, que é a terapia que hoje ela é específica, né, para os terapeutas ocupacionais. E na INVE, o que a gente tem? A gente tem uma sala, não sei como o pessoal já foi visitar ali, uma sala bem colorida, né? Cheia de equipamento. A gente ia fazer lá, a gente ia fazer um sinal da internet estava ruim lá. Então vamos fazer para cartão, mas depois a gente Melhor, mostra. né? Mas eles olharam ali, né? Conheceram os materiais, né? Os equipamentos em si. Mas a ideia, a terapia de integração sensorial, ela é a terapia, a intervenção, e o processamento ele é o diagnóstico, né? Então, acho que a gente diferencia o processamento sensorial da terapia nisso. Então, a partir de a gente usa o processamento a partir de uma desordem dele para a intervenção da terapia de integração sensorial. Acho que travou. Tá um pouquinho ruim a internet. Não sei se é a minha ou se é a sua. Deve ser a sua, porque eu tô do lado do roteador. Oi? Tá travado. Aí, voltou? Você voltou para mim. Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acontece, gente. Não, tudo. Não escuto nada. Oi? Você tá me ouvindo? Tá congelada a imagem. Agora eu tô ouvindo, mas eu não tô te vendo. A imagem tá congelada. Agora. Tá me vendo? Agora. Então, a terapia de integração sensorial. Oi? Tô te vendo. Ih, travou de novo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Tô te ouvindo e tô te vendo. Então tá bom. Então eu vou continuando. Tá bom. Aí você que trava pra mim. Então tá bom. Então, a terapia de integração sensorial é um processo, né, que organiza essas sensações do corpo da criança para o ambiente, na forma de ser possível um uso eficiente dele. Então, a terapia de integração sensorial, ela foi instituída mais ou menos no fim dos anos 50 e 60, uma terapeuta ocupacional chamada Jean Ayres, né? Então, a terapia de integração sensorial o método mesmo, né, é da Jean Ayres. Então, ela traz que a criança que ela tem essa desordem do processamento, ela tem que ser tratada influenciada pela integração neurofisiológica. Então, qual que é a ideia? É através do comportamento sensório-motor, né? Ela vai ter novas aquisições. Ela vai ter uma melhora no desempenho ocupacional. Então, ela vai ter um aumento do processamento e uma organização sensorial pelo sistema nervoso. Então, as habilidades motoras, aprendizado acadêmico, linguagem, AVD, as habilidades sociais, pessoais. Então, todas as áreas do desempenho da criança que estão em déficit, que precisam ser melhoradas, a gente consegue trabalhar a partir da organização do sistema do processamento sensorial com a terapia de integração sentidos, a gente consiga reorganizar o processamento para que a criança consiga alcançar os marcos, ou o desenvolvimento, as habilidades que ela necessita para para realizar o que ela precisa. Então, ela integra todos os sistemas sensoriais, né? Visual, auditivo, gustativo, olfativo, tátil, vestibular, proprioceptivo. E a ideia é que gerem respostas adaptativas, né?
como movimento, coordenação, linguagem, estabilidade emocional, concentração, organização, atividades propositais, assim, que a criança queira fazer, né? Não só ficar passiva, e sim ter a autonomia e a independência para realizar também, né? E a capacidade de pensamento abstrato e raciocínio, além de ajudar também na questão da escola, que também é muita das queixas que a gente recebe, né? A gente recebe informação o tempo todo, a gente tem e nem sempre a gente consegue se organizar com isso, né? Então a ideia da terapia de integração sensorial é organizar essas informações que chegam, né, para conseguir com que elas tenham a resposta adequada ao ambiente. Então, através da terapia, com a terapia de integração sensorial, a ideia é explorar tudo, né? Tudo porque a gente é sensorial, né? A gente sente, a gente chora, a gente é tato, é olfato, é paladar, é tudo. Então, a ideia é que a gente consiga colocar num fluxo correto para que essas informações sejam devolvidas de forma adequada, para a criança conseguir alcançar os marcos ou as atividades que ela deseja. Então, a gente pode usar tanto todo o material, né, todo o equipamento, que é maravilhoso. A terapia de integração sensorial, ela é muito bonita visualmente também, né? Ela chama muita atenção, porque são equipamentos grandes, são equipamentos coloridos, e isso faz parte também da terapia, porque o visual chama muito a nossa atenção. Acho que nós somos seres visuais, né? Acho que a gente chega antes de qualquer coisa, mas as texturas, né, principalmente, tudo é pensado, né? Quando você monta uma sala para integração sensorial, tudo é pensado nisso. Pensado nesse sentido de reorganizar e estimular também para que a criança, muitas vezes, que não tem o acesso, ou que por falta de estímulo mesmo, não tenha o contato com outros tipos de sensações, né? Então, a ideia é essa: você apresenta para a criança novas sensações, para que consiga também ou tirar a resposta inadequada, que pode ser uma hiperresponsividade, ou também adequar a hiporresponsividade, porque às vezes as crianças não reagem, né? Então, a ideia é essa, que a partir das nossas sensações, das nossas percepções, a gente consiga com que a criança se adeque, né, ao máximo ao ambiente e realize as atividades que são necessárias ali para a idade, propostas a ela. E, então, essa aí é a ideia mais ou menos. Tentei simplificar, assim, acho que não sei se tiver alguma dúvida também, simplificar de uma forma mais geral, assim, a atuação da integração sensorial. Assim, porque dentro da terapia ocupacional a gente tem uma gama enorme de atuação, né? A terapia de integração sensorial é uma das técnicas que a gente usa para conseguir alcançar alguns resultados com as crianças. Dentro da terapia de integração sensorial, a gente vai fazer também outras intervenções. Então, a gente vai usar a terapia de integração sensorial também e vai introduzir toda a expertise mesmo do terapeuta, né? Vai sentindo ali qual que é a necessidade de fato da criança, treinos de atividade de vida diária. A gente vai incluindo dependendo da demanda da criança. Acho que o mais importante de tudo, assim, o cliente, né, o paciente, ele é sempre o foco da atuação, né? Então, a gente vai a partir das suas demandas e suas potencialidades, né? A gente nunca foca no que faz, né? Mas no que pode fazer, acho que é o mais importante e o que ela tem de potencial para fazer. E acho que, no geral, é isso, assim. O importante é quem não conhece a terapia ocupacional, talvez até para fazer encaminhamentos mesmo, né, de pacientes, tal, porque a gente tem muito a ganhar quando a gente trabalha junto, né, quando nós profissionais trabalhamos juntos, assim, a evolução dos nossos pacientes são muito melhores quando a gente trabalha em equipe, né, então quando trabalha cada um no seu quadrado, e então a gente tem muito a ganhar. Para quem não conhece, talvez, ainda a profissão, mas quando percebe, assim, o paciente, ele tem um déficit, né? Tá precisando chegar em algumas coisas. E faz parte, acho que cada um sabe do seu ali, né? E é importante a gente procurar um outro profissional para poder também agregar,
para o nosso paciente e também porque é uma evolução geral, né? Quando ele evolui em uma atividade que é básica, por exemplo, de comer, ele não está evoluindo só porque ele está comigo, né? Ele está comigo, mas ele está com o fisioterapeuta também que ajudou no movimento, ele está com a psicóloga que pensou em outras coisas. Então, acho que a gente, né, trabalhando em conjunto, a gente consegue, de fato, e de uma maneira eficiente, eficaz, alcançar o propósito do nosso paciente. Exato. Legal, Karina. Acho que era isso, né? Que tinha que ser falado para eles. Vai lá. Tem idade para iniciar a integração sensorial? Não tem idade. Inicialmente, a integração sensorial tinha uma indicação mais para as disfunções básicas sensoriais, o TEA, TDAH. Hoje em dia, a gente tem estudos muito mais avançados do quanto a integração sensorial ela é benéfica, né, para os transtornos neurológicos, né, então, para o quanto a gente consegue alcançar melhores com essas crianças também. E da aprendizagem, assim, a terapia de integração sensorial, ela é realizada com as crianças, né? Mas nós podemos fazer atividades sensoriais de estimulação sensorial, isso para sempre, né? Então, até um dos nossos focos de atuação, principalmente com idosos, depois, quando estão acamados, é essa retomada de tudo isso. Então, a terapia de integração sensorial ela é mais usada com as crianças, até pela questão do lúdico, né? Do lúdico em si, dos equipamentos em geral ali, mas, assim, atividades sensoriais, estimulação sensorial, tudo que a gente faz, ela é abrangente para todas as idades, né? Mas não tem idade para início, assim, não. Depende da demanda mesmo. O Anthony perguntou aqui também. Pessoal, as perguntas que agora é a hora, tá? Ai, meu Deus. Vamos bombardear. Ai, meu Deus. O Anthony pergunta aqui, ó. Crianças com desenvolvimento neuropsicomotor típico também podem fazer integração sensorial? Podem, porque assim, depende muito das demandas, né? Mas assim, a criança, quando ela vem com uma indicação, às vezes, ela tem uma desordem no processamento sensorial. Isso não quer dizer que ela tenha uma questão, um transtorno neurológico, né? Então, as seletividades alimentares, por exemplo, né? Então, muita criança muitas não, né? Algumas crianças que podem apresentar seletividade alimentar, é um foco da integração sensorial, um foco bem importante, né? De como trabalhar essa seletividade e tudo mais. Tudo vai depender da avaliação, né? A demanda de cada criança vai depender da avaliação da integração, né? Mas ela não tem contraindicação. Legal. Aline, você está aí com a gente na live, está assistindo. Você é a professora, a responsável. Até agradecer a Aline por trazer os alunos aqui para conhecer essa visita técnica. E eu gostaria de falar com você. A Aline acabou de chegar aqui do meu lado, Karina. Vou virar para ela, tá? Oi, Carla. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, é muito enriquecedor. Eu falei para os alunos que trabalhar na equipe multiprofissional é um sonho, né? De qualquer área da saúde, né? Essa combinação perfeita entre as modalidades para promover, né, a melhor reabilitação e qualidade de vida. Parabéns pelas informações, maravilhoso. E vamos para as perguntas, pessoal. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer também. Não pude estar presente aí, mas hoje em dia a tecnologia aproxima a gente, né, de alguma forma. Eu sei que foi talvez um pouco corrida, não sei, mas eu espero ter conseguido passar um pouquinho, né, sobre a TO, sobre a integração sensorial, principalmente para vocês, né, que estão aí. Para vocês que estão aí visitando, né, conhecendo hoje o espaço, conhecendo todo, né, o nosso funcionamento aí. Espero que tenha sido um dia muito proveitoso. De qualquer forma, mesmo não estando presente, vocês podem pedir aí meu contato, meu e-mail, meu telefone. Eu estou à disposição, né, se precisar de tirar uma dúvida, ou às vezes não quis perguntar aqui, mas
Se tiver alguma dúvida mesmo sobre a atuação da terapia ocupacional ou quiser conversar alguma coisa, eu estou sempre à disposição, tá? Pode pedir aí meu contato para o pessoal. Eu tô aberta aqui para a gente conversar, tá bom? Maravilhoso. Muito obrigada, Cá. Obrigada eu. Valeu. Karen, ó, só para deixar também aqui bem claro, a Aline está aqui, fisioterapeuta, mas a gente também tem outros terapeutas ocupacionais aqui, né? Temos a Daiane, que Temos a acabou de ter um Daiane. bebê, e temos a Tamires também. A Daiane acabou de ter neném, né? Então ela tá quietinha. Então Tá a gente colocou você nessa fria. Não tem problema. A gente tenta se virar um pouquinho, né? É. Então a Aline tá falando que o pessoal tá assistindo, mas o vídeo lá tá atrasado. Por isso que eles não estão na mesma frequência que a gente. Cortou. Oi? E agora? Não entendi. E o da Karine Cortou tá você. falando agora. Oi? Tá me ouvindo agora, Karine? Mais ou menos. Oi? Agora vai. Oi, agora vai. Oi. Agora sim, é porque a gente está numa frequência um pouquinho atrasada para o pessoal, entendeu? Tá. Então a gente está falando e o pessoal não está vendo mais. Agora eles estão ouvindo o que a gente já falou lá atrás, entendeu? Entendi. Agora vai. Ó, a Isabela está colocando aqui que está sendo uma experiência enorme estar aqui. O Ricardo colocou, nós agradecemos a oportunidade, está sendo uma experiência maravilhosa. Solange colocou, muito obrigada. Tá, peguei água aqui. O Anthony colocou também, muito bom. Só está agradecendo. Pessoal, além de agradecer, façam perguntas. Ou não. Então, eu acabei de pedir para eles fazerem um monte de pergunta para você. Vamos esperar algum minutinho, porque vai chegar para eles e eles vão fazer, a gente espera. Tá bom, não tem problema. E mesmo que eles, foi que eu vou repetir, né? Mesmo que às vezes não venha agora, mas depois com todo pensando nas coisas, às vezes num estudo de caso aí que pense aí, que esteja fazendo, eles estão na faculdade, né? É isso, Sim. né? Mas o mais legal de tudo, né, Karina? Eu comentei com eles aqui. O mais legal de tudo é que quando a gente está lá na faculdade, a gente sai e cai no mercado de trabalho, vamos trabalhar, né? A gente não tem a vivência prática, a gente fez estágio lá na faculdade. Então, eles estão aqui visualizando o que a gente está fazendo, visualizando você falar, vendo como que funciona na prática, fica muito mais fácil depois, né? A concepção da coisa. Até para tentar, né, ter o raciocínio clínico mesmo, né? O quanto isso é diferente, né? Sim, o Anthony colocou aqui, alguma expectativa sobre a integração sensorial em crianças pós-Covid? Olha, Anthony, precisamos pensar bastante nisso, assim. Vai depender muito de qual vai ser a demanda, né, de todo, porque assim, a gente está recebendo já bastante, eu tenho recebido muitas solicitações de atendimento domiciliar de crianças que, por exemplo, o atraso no desenvolvimento pelo fato de ficar o ano inteiro em casa, né, o ano inteiro sem contato com outras crianças, um ano inteiro sem estimulação mesmo, assim, porque é diferente a estimulação só do Netflix, né? Ou a estimulação ali só do pai naquele momento. Nem todas as crianças estão conseguindo ter o contato com outras, então algumas estão apresentando uma lentidão, né? Talvez em atingir os marcos que deveriam, mas isso não significa que essas crianças têm uma deficiência por causa disso, né? Tudo isso é que por às vezes uma estimulação pequena que a gente dá, já consegue ir alcançando aos poucos. Tudo é questão de avaliação, né? A integração, a técnica da integração, ela já existe ali bem, né, conceituada ali naquele protocolar, mas como eu havia comentado, né? Algumas intervenções, elas são sensoriais sem ser usada a técnica em si,
né? Então, vai muito depender das demandas dessas crianças, mas o que a gente tem, pelo menos o que eu tenho recebido bastante é de dúvidas ou até de angústias mesmo dos pais, dessas crianças que estão muito tempo em casa, com pouco contato, então uma lentidão em alcançar alguns marcos, né? E como a gente vai conseguir depois recuperar tudo isso aí. Agora, crianças que tiveram a Covid, aí já são outras histórias, porque a gente vai ter que ver se essa doença de fato vai deixar alguma sequela ali, motora, neurológica, porque isso está sendo estudado, né? Em cada indivíduo está sendo de uma forma, e a gente não sabe ainda se é transitório, se é algo que vai permanecer, né? Então a gente está sempre em constante também estudo, né? Aprendizado atrás disso tudo, porque é o nosso futuro agora, né? Então a gente está se adaptando para uma nova rotina. Até o atendimento é diferente também, porque a gente tem que se isolar um pouco mais, fazer os atendimentos de forma menos socializada possível, e a ideia da integração também é socializar, a gente não vai conseguir socializar tanto, mas a gente vai adaptando também conforme for necessário. Acho que a ideia é a avaliação, o foco mesmo, acho que de toda intervenção, né, começa na avaliação, né, a avaliação da integração sensorial, ela é da integração, ela é diferente, né, ela é voltada ali para o geral ali do processamento, mas é ali que a gente vai descobrir as demandas e os déficits que forem necessários. Karina, como está seu tempo aí? A gente já está liberando você. Não, tudo bem. Tem mais pergunta? Tem mais uma da Isabela que ela perguntou sobre o seu APM, como é a avaliação que você faz. Não entendi, desculpa, não ouvi. A Isabela pergunta assim, sobre o seu APM, como é a avaliação que você fez, como você faz? Eu não tenho uma aqui, mas vocês têm aí, não tem? Depois para mostrar para eles? Tem. Tá, eu vou explicar. Isso, eu vou explicar como é a aplicação e aí depois vocês veem os formulários, tá bom? A COPM, ela é medida canadense, né, de ocupação e desempenho funcional. A ideia ela é dividida em 3 partes, a COPM, né? A primeira parte, a gente vai classificar junto com... A ideia é fazê-la junto com o próprio paciente, né? Nem sempre dá para fazer com o paciente, no caso das crianças, ou de pessoas que não consigam ter uma linguagem verbal. Então, no caso aqui dos nossos pacientes na Índia, a gente faz com os pais, né? Porque aí a gente usa o foco do pai, né? O foco de qual que é a visão e a vontade do pai naquele momento, vendo qual é a queixa principal da criança. Então, na COPM, a gente vai destrinchar, né? As atividades de vida diária, atividades de lazer, as transferências, né? As atividades os brincar, escolar, socialização. E a partir dali, o pai, no caso, né? Que é o caso da Nive, ele vai trazer para a gente qual é a atividade que ele acha como importante, que ele vê como imprescindível ali, que a criança ou que ela realize, ou gostaria que ela realizasse, no caso, né? Então, vou dar um exemplo para vocês para ser um pouco mais prático. Então, o tomar banho de forma independente, né? Então, a gente tem uma criança que ela consegue ir até o banheiro, ela consegue ir até o chuveiro, mas ela não tem essa sequência. Ela não sabe que ela tem que pegar o shampoo, não sabe que tem que pegar o condicionador, não tem essa noção, né, de apertar, de pegar. Então, o pai coloca para mim que essa é uma atividade que seria muito importante o filho fazer sozinho. Então, ele coloca a independência no banho. E aí, aí eu pergunto para ele, qual a importância dessa atividade de 1 a 10? A primeira parte, ela é de 1 a 10. Então, vai destrinchar as atividades. Então, por exemplo, o banho, o comer, usar a colher sozinho, transferências. Ajudar nas transferências de cadeira de roda, enfim, né? Vou dar um exemplo para a gente conseguir ter uma visualização, né? E disso aí, dessas atividades que o pai escolheu, dentro das áreas de desempenho que a gente tem lá, ela vai dar importância de número, né? Vai numerar, vai dar nota de 1 a 10. E aí ele escolheu vários. Tem várias atividades. Isso aí ele pode escolher quantas ele quiser. Na segunda parte, o que a gente vai pegar?
os problemas no desempenho ocupacional. Então, aí na segunda parte a partir das atividades que foram escolhidas ali, porque elas não foram escolhidas de qualquer maneira, né? Elas foram escolhidas porque elas são importantes, elas são essenciais. E ali agora a gente vai entender qual que é o problema da criança naquele desempenho ocupacional daquela atividade. Então, o que está pegando, o que tá dificultando aquela atividade de ser executada com perfeição ou da melhor forma possível. Então, no exemplo que eu tinha dado, da questão do banho, né? Então, o pai colocou lá, o banho de forma independente. O banho de forma independente, ele ocorreu de forma totalmente ali? Não, porque a criança não consegue fazer as etapas da atividade, né? Então, nessa segunda parte, ele vai selecionar para mim 5 dessas atividades todas que a gente colocou. Ele vai colocar para mim 5 atividades em que a criança está apresentando dificuldade, né, no desempenho delas. Então, é o problema do desempenho ocupacional. Está bem assim atrás, né? Problemas no desempenho. E aí ele colocou lá, sim. Nessa daí, do banho, ele vai dar uma nota para mim de 0 a 10 no desempenho da criança. Aí, assim, de 0 a 10, no quanto ela está desempenhando isso. Então, de 0 a 10, o quanto essa criança é independente no banho. Porque ele colocou lá que o banho era uma atividade importante. E aí eu pergunto para ele o quanto essa criança faz isso sozinha, né? O quanto esse desempenho está acontecendo. E aí é um pouco pessoal para ele, porque é uma semi-estruturada, então ele é a partir da visão da pessoa, né? Então ele fala para mim, olha, meu filho, para mim, ele não é independente. Então, para mim, o desempenho dele é 0. Porque ele não faz. O desempenho é 0, eu gostaria que ele fizesse a etapa inteira, o banho inteiro, e ele não faz. É 0. Então, a primeira nota do desempenho é 0. E aí, depois do lado vem a satisfação. E aí, isso quer dizer o quanto o pai, a mãe ou o próprio paciente está satisfeito com esse desempenho. Porque aí, ela é uma medida quanti-quali, né? É o quanto ela é feito e a qualidade, né? O quanto ela, de qualidade mesmo, ele está satisfeito com aquilo. É qualitativo e quantitativo. E aí, ele pega e dá uma nota. Tudo bem? E dá uma nota. Eu vou ter que te cortar, porque o paciente chegou e eles querem ir lá ver o paciente também. Ah, então vai lá. O assunto nosso está muito bom, Karina. Perfeito. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte. A gente podia fazer uma live, verdade, de verdade, de TO e fisioterapeuta. Sabe por quê? Porque eu acabei de ver aqui uma dúvida se fisioterapeuta pode fazer uma especialização para ser TO. Mas não é, gente, é uma profissão, né? Terapia ocupacional. Isso, é uma graduação. Isso, eu vi outras perguntas, teve uma outra pergunta aqui também. Quando você identifica a necessidade do paciente fazer terapia ocupacional ou fisioterapia? Então, assim, eu acho que a dúvida grande, Karina, é em relação ao que o fisioterapeuta faz e o que o terapeuta ocupacional faz. De repente, faz a mesma coisa, então, assim, as particularidades. Então, eu acho que seria legal a gente fazer uma live falando só sobre isso. O que você acha? Eu topo, acho que seria muito interessante até para a gente conseguir alcançar também algumas, né, e mudar um pouco porque acontece muito porque assim, o TO tem um pouco menos no mercado do que o terapeuta, né? Se a gente for comparar em quantidade. Então, o que acontece muitas vezes são alguns profissionais que acabam fazendo algumas coisas que não são da sua área, né? Ou por ignorância mesmo, assim, de não conhecer a atuação do outro profissional, ou por também abarcar as coisas que acharem que fazem parte. Mas acho importante a gente trazer assim, a gente tem as nossas especificidades, tanto quanto profissionais em aprendizado, né? Tanto quanto olhar e também como conselho mesmo, né? Os nossos conselhos, eles delimitam muitas coisas também que a gente precisa começar a trazer aí para que não haja também essa interferência nas áreas. E ocorre muito, né? Isso ocorre muito. A atuação de fisioterapeuta ocupacional acontece bastante. Fisioterapeuta, acho que então vamos marcar. A gente vai conversar agora, essa semana, e a gente já vai marcar para a semana que vem, ou de repente até essa semana mesmo,
a gente já marca aí fazer essa live para bater esse papo. É importante, sim, os sinais, né? Atrasos no macrodesenvolvimento, acho que é geral para a área da reabilitação, né? Mas aí a criança tem coisas mais específicas, tem outras coisas que a gente precisa trabalhar de forma de forma pontual mesmo, que precisa de outro profissional, né? Então, acho que a gente precisa começar a trabalhar junto, porque a gente não está competindo, né? A gente trabalha junto, né? E tem espaço para todo mundo no mercado. Acho que o mais importante é a gente saber quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não toma o lugar do outro, né? Acho que o mais importante é isso, assim, quando você tem consciência de qual é a sua atuação e qual é a atuação do outro, a gente trabalha junto, né? A gente não se embate, não fica gladiando o tempo todo. Então é bem complicado. Karina, então eu vou te agradecer muito, muito mesmo. Em nome até da Aline, que está aqui com a gente. Agradeço. Vou agradecer. Em nome do João também, que é um dos sócios aqui, da Flávia. Em nome da Treine, de todo mundo, tá? Da Lígia, que está aqui. Agradecer você pela profissional que você é. Agradecer você pelo profissionalismo e pelo empenho que você está tendo e pela parceria que você está tendo aqui com a gente. Valeu? Muito obrigado. Eu agradeço vocês também, agradeço pelo espaço, agradeço pela confiança também, né, no meu trabalho, na minha pessoa. Obrigada por a gente poder falar um pouquinho, eu sei que ficou um pouco corrido, tudo isso, mas, assim, o meu contato está aí também, fiquem à vontade, eu estou à disposição para a gente conversar, né, e estou sempre à disposição. Acho que sempre que a gente puder divulgar o que a gente faz, divulgar nosso trabalho, falar sobre a importância a gente trabalhar junto, é bem legal. Tá bom? Obrigada, Tchau, o paciente chegou. Tchau, Karina. Obrigadão. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.